Imagine uma serena noite, sob um cu repleto de estrelas, onde o suave múrmuro do vento traz consigo sussurros de ístrias antigas. Aqui, nas vastas estênces de um campo verdejante, destaca-se a figura de um pastor, cuja misso no apenas guardar, mas tame amar. Contos de Deus, a ovelha perdida e o amor que busca nos convida a embarcar em uma jornada tocante que explora a busca infinita pelo que se perdeu, onde a ovelha perdida, mais do que apenas uma metáfora, mais uma represental de nossos paios, anseios e incertezas. Neste documentário, somos convidados a sentar e relaxar, permitindo que a tranquilidade se instale em nossos corais enquanto exploramos a profundidade dessa narrativa. Ao longo da Ístria, conheceremos a rela singular entre o pastor e suas ovelhas, ilustrando-no apenas o carinho e aprótio, mas também as dores da perda e as alegrias do reencontro. Cada Ístria que se desdobra traz consigo uma lio valiosa, seja sobre compaixo, que nos ensina a estar presentes pelos outros, ou sobre a alegria simples de se deixar levar pela curiosidade da vida. E por trás de cada ovelha perdida, há uma jornada de amor a ser explorada, um reencontro a ser celebrado e um acolhimento que nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. Ao longo desta jornada, mergulharemos em relatos que atravessam culturas e tempos, onde cada ovelha chama por seu pastor e onde cada pastor vai alme de seus limites para resgatar aqueles que se afastaram. Nos momentos silenciosos e nas melodias suaves da natureza, podemos sentir a essência desse amor que não conhece barreiras. Medida que deslizamos nessa narrativa envolvente, prepare-se para experienciar a doura das reunificais e as lis que surgem da sólido, pois cada personagem tem uma Ístria a contar e cada Ístria ressoa com os ecos de nossas previas vidas. Agora, medida que nos aproximamos do coral desta Odisseia, lembre-se de que a busca por amor e pertencimento, uma jornada universal e profundamente humana. Prepare-se para sentir a beleza desse amor que busca e a emo de uma ovelha que retorna ao seu lar, errante, mas sempre amada. Vamos juntos explorar os contos de F, Esperana e Conforto que acompanham os passos do pastor, analisando a profundidade dos relacionamentos que se formam no silêncio da noite e na luminosa alvorada. O amor verdadeiro nunca se dá por vencido. Ele espera, ele busca, ele abrá. E assim, medida que adentramos neste emocionante capítulo da vida, somos levados a refletir sobre nossas prias, jornadas, as ovelhas que temos perdido e os pastores que nos acolheram. Porque no final, todos temos um caminho a percorrer e, quem sabe, uma ovelha a encontrar. Isso ninguém conta nos livros de história, mas você sabia que, em épocas remotas, havia um pastor que estava mais interessado em sua ovelha perdida do que qualquer coisa neste mundo? Em uma manhã ensolarada no Campo Dourado, onde o cheiro do capim fresco se misturava com o aroma de requeijão caseiro, nosso pastor, o senhor Cipriano, se aventurava em meio ao oásis pastoral, em busca de sua amada e travessa ovelha chamada Lúcia. A Lúcia, como ela sabia fazer o senhor Cipriano perder a linha. Ouvia-se ao fundo o som de uma sanfona desafinada, tocando uma triste canção de saudade, enquanto os pássaros faziam coro, talvez em lamento ou em deboche. Vai saber. O campo era um verdadeiro festival de texturas. A grama acariciando os pés descalços do pastor e a terra firme sob suas sandálias de couro, que ele podia jurar serem mais adequadas para a tragédia em potencial daquela busca do que para o alegre pastoreio. Com o chapéu de palha desproporcional na cabeça e a camisa de linho, que mais parecia um avental adorado pela esposa, Cipriano tinha a missão de resgatar a ovelha atenta a todos os detalhes da natureza ao seu redor
como um viajante a caminho do sagrado. Mas até mesmo o sagrado não se salvava das excentricidades daquele campo. Entre uma árvore e outra, nosso pastor se deparou com criaturas curiosas: um galo, que se achava o rei do pedaço, e um coelho com 3 orelhas que parecia ter saído de uma novela. Era um dúvido mundo. São criaturas diferentes, mas cada uma com seu talento especial para aumentar o drama de um dia que já prometia trazer mais farra do que iluminação divina. O conflito começou a tomar forma quando Cipriano, num ato quase heróico de ativismo pastoral, decidiu que a busca pela Lúcia não poderia ser apenas um chamado solene ao rebanho, mas um evento social digno da mais nobre das festividades. Galera do TikTok, ouvem-me. O pastor armou uma audiência popular que incluiu arena, danças e um concurso de quem conseguia imitar melhor a ovelha, o que, convenhamos, era um convite à comédia diante de tanto respeito. Um assessor de imprensa invisível ainda falava enérgico sobre a importância desse evento para a comunicação com o rebanho. Mas, no fundo, a verdade era que ninguém estava muito interessado na ovelha. Sabiam que os quitutes estavam a todo vapor: pão de queijo, curau e Romeu e Julieta, o que gerou uma fila que mais parecia um programa de auditório. Entre goles de guaraná e danças improvisadas, o desfile de ovelhas e pastores se arrastava como um jogo de paciência, onde o único prêmio mais covarde era a careta do vigário diante do desfile de equívocos e confusões. No auge deste amontoado de absurdos, quando a tensão já se transformava em comédia pastelão e a vontade de ter a ovelha perdida era quase uma miragem digna de filme do Chaplin, surge Lúcia, a estrela da festa, que simplesmente decidiu que seu destino de ovelha não inclui plateia. Acontece que a diva lambia a relva imperturbável, como se o desfile pastoral fosse uma exibição de talentos, sem se preocupar com a pressão social que estava em jogo. O que veio a seguir foi mais anticlimático que qualquer novela das 8. Todos se renderam à cena comum da ovelha, saboreando o capim, ignorando o concurso. O pastor ficou abismado e com a mão erguida ao céu, sem conseguir agir. Ostentando um ar de desprezo pela alegria coletiva, Lúcia se tornou um símbolo involuntário da rebeldia pastoral. E ao acabar o show, as palavras de um velho sábio ecoaram: quem não corre atrás da ovelha do seu rebanho, perde o cachorrinho da alegria, ou alguma coisa assim, provavelmente tirada de um boteco. E assim, entre risadas e devaneios, a moral de um dia que começou sombrio acabou tão leve quanto uma brisa de outono, ou, na verdade, uma piada que terminou sem graça. Isso ninguém conta nos livros de história, mas naquela época, além de ovelhas e pastores, existiam os verdadeiros artistas da palavra, os bardos, que com seus violinos sem cordas e instrumentos que mais pareciam colheres de pau trincadas, eram as estrelas dos festins ao abrir a cortina de um antigo banquete em uma pequena cidade dos campos. Os aromas de um caldeirão fervente misturavam-se ao cheiro da palha que cobria o chão, enquanto risadas ecoavam em meio às canções mal alinhadas dos bardos. Um deles, todo vestido com a elegância de um cacique desatento, insistia que suas canções prometiam fazer chover leite e mel. Pelo menos, nesse imaginário coletivo onde um jeitinho era sempre a norma e lidar com o medíocre era uma questão de sobrevivência. Já o mestre dos rituais, conhecido como Vitor, era um homem que fazia mais reverências do que qualquer samurai, curvando-se não só para seus convidados, como para os cavalos estacionados na porta do salão. Sua determinação era de fazer tudo com perfeição, desde as mesuras até a escolha do pão, que sempre tinha que vir do padeiro preferido, um pão de queijo que era quase um escândalo de tanta maciez.
Aqui cada canção contava uma história, e cada história tinha um final que provavelmente nunca aconteceria na vida real, mas que trazia alívio ao coração do povo, aliviando o medo do ridículo com histórias sobre deuses que amavam mais as suas ovelhas do que a própria gente. Naquele microcosmo, o cântico do bardo e o espetáculo de Vítor tornavam-se um campo de batalha, cada um tentando superar o outro em peculiaridade. E a tensão foi crescendo como uma fila de banco, onde todos sabiam que os próximos a apresentar estavam mais preocupados em se posicionar do que em ouvir quais eram as músicas tocadas. Então, como num passe de mágica, ou melhor, como uma gafe de um desses artistas da palavra, a avó da ovelha perdida, que já viera para a celebração com uma garrafa de vinho que parecia ter sido feita por um amador, decidiu intervir, gritando que quem não a ouviu não tinha direito ao seu feijão com arroz. E assim, sem mais nem menos, a plateia atenta silenciou, esperando que aquela melodia da viração virasse um clímax de alguma grande batalha, mas o que recebeu foi um recitado de receitas caseiras em tom de épico. Quando a poeira assentou e as canções tornaram-se mera memória, a festa seguiu, mas aquele dia ficou marcado pela verdadeira ironia do cotidiano. Os grandes bardos estavam mais preocupados em capturar a atenção do que ser entendidos. Se a história for contada por quem não tem medo da crítica, serviram apenas como obras de arte vivas e eternas, mas nunca aceitas na história da música. Um fato verídico: a música e a dança sempre foram a verdadeira linguagem universal, pelo menos se você não perguntar aos críticos de arte. E assim, na sabedoria dos arranjos mal alinhados, ficou a moral fake. Quem canta, seus males espanta, mas quem recita a receita de avó nunca fica só. Em uma noite tão escura que até as estrelas devem ter ficado com medo de brilhar, como se dissessem um ao outro: isso ninguém conta nos livros de história. O pastor Joaquim, vestido em sua overlock de lã, a única coisa que parecia não ter se extraviado, decidiu que encontrar sua ovelha perdida deveria ser o foco maior de sua vida, e que, caso falhasse, a ovelha também poderia ser renomeada para a ovelha sem nome, uma ideia que ele nutria sobre um sinal divino de criatividade. O cenário, meu amigo, era o típico: cheiro de fumaça de lenha, grilos fazendo compasso de valsa, e o vento soprando como se tivesse fofocado algo sobre o vizinho. Lá estava o pastor, circunvagando a redenção pessoal em meio a um dicionário de formalidades religiosas. Ele se posicionava como aqueles diretores de escola que se acham os maiores depois de uma reunião com os pais. Seus olhos reluziam como se fizessem um pacto com as sombras lá ao fundo, onde se escondia a famosa ovelha extraviada, uma diva do rebanho, conhecida por sua habil habilidade em fazer um jeitinho para não seguir as regras. Na sua mão segurava uma tocha, não para iluminar o caminho, claro, mas para fazer aquele efeito dramático, com o brilho convidativo ao estilo novela mexicana. E o que não faltava eram novenas e mandingas para ajudar a trazer de volta a ovelha, que provavelmente estava em uma ressaca de pasto, fuçando o feed de um rebanho do outro lado da montanha. Os sons da natureza se misturavam aos lamentos do pastor, que claramente atormentava-se com o medo do ridículo de voltar sem a ovelha, algo que poderia resultar em ele ser hostilizado na vizinhança, onde todo o mundo sabe que um pastor sem uma ovelha é como um feijão sem arroz, uma combinação incompleta. Avançando pelo campo, Joaquim se depara com um grupo de cabras que pareciam ter convocado uma assembleia silenciosa, discutindo a eficiência de seu líder, um bode que, não satisfeito, usava um chapéu ridículo, quase como protesto contra a opressão das ordens pastorais. No meio disso,
Joaquim se perguntava se toda essa discussão poderia ser levada para o Twitter, onde uns fariam memes demarcando a falta de autoridade no campo. O conflito só aumentava conforme as cabras desafiavam sua presença com um olhar de puro desprezo. Eis que, em um lampejo de genialidade, o pastor decidiu usar sua ferramenta de marketing espiritual. Reuniu cabras e ovelhas em um culto improvisado para apelar aos sentimentos de compaixão de todos. Vamos nos unir, uma ação coletiva, em busca da nossa irmã ovelha, exclamou ele, que para sua sorte ignorou que as cabras eram mais independentes que funcionários públicos em um fim de semana prolongado. À medida que a impaciência subia, o pastor ficou nervoso, lembrando as cabras com expressões emocionais de que mesmo nos tempos de dificuldade, a união é a chave. Essa cena se desenrolou como uma novela das 9. Drama, lágrimas e uma chuva de lamparinas. O clímax dramático, no entanto, não foi lá essas coisas. Depois de horas de busca e um desgaste emocional digno de um campeonato de maratona pastoral, Joaquim encontra a ovelha dormindo tranquilamente sob uma árvore, roncando como se estivesse sonhando com todas as delícias que o pasto tinha a oferecer. A euforia foi trocada rapidamente por uma exaustão profunda, pois a situação não passava de um clichê. E com o questionamento da sua sanidade em alta, ele sequer percebeu que no fundo da cena outro pastor olhava com desprezo, consultando seu celular como se esperando um like da sua ovelha ausente. Ao final, Joaquim fez a única coisa que poderia fazer. Voltou para casa e sentou-se com um copo de água e, com um olhar de quem já cansou da vida, começou a pensar que talvez a ovelha só tivesse saído para atender o celular. No fundo, aprendeu uma lição que não era bem uma lição. Quem não figura em selfies não aparece na rede. Assim, a moral da fábula ficou justificada. Para alcançar o que desejamos, às vezes vale mais um pastor com uma ovelha do que um rebanho sem conexão. Caminhos de desencontros entre as sementes de amor e os espinhos da indiferença era um título que parecia mais apropriado para um conto de fadas com final agridoce do que para um drama pastoral do ano 50 a.C., em uma aldeia perdida nas Terras Santas. Mas quem se importa com a precisão histórica quando se pode rir, não é mesmo? O que ninguém conta nos livros de história é que naquela época o amor não era apenas uma questão de coração, mas uma verdadeira batalha campal, envolvendo disputas de território, status social e o temido jeitinho, em suas formas mais puras. Dentre as muitas ovelhas de Deus que perambulavam por ali, havia uma que decididamente se destacava, a ovelha, ou melhor, a ovelha da discórdia, sempre perdida nas encruzilhadas do afeto e da indiferença, um verdadeiro meme ambulante de desamor. O ambiente era uma mescla de cheiros de esterco animal, sálvia queimada e o cheiro característico de gente que vive a vida na correria. Tudo isso em meio a um sol escaldante que parecia mais um iluminador de Hollywood em um filme de verão. O pastor, que se acreditava maduro, de voz grossa e modos de quem não entende o que é trabalhar no comércio no domingo, tentava dirigir suas ovelhas como um maestro desastrado, tentando reger a nona sinfonia, mas tudo o que conseguia era confundir os pobres bichos e se enredar em sua própria barba, que era mais espessa que um panfleto de campanha. Um detalhe que não podia passar despercebido era um pedaço de pão ázimo, que de forma bem humorada rolava pelas encostas como uma moeda de troca entre os pastores, que discutiam fervorosamente sobre quem tinha o amor verdadeiro e quem apenas fingia costume para não ficar sozinho na festa. Começaram então as tentativas absurdas de flerte entre as ovelhas, em que eram realizados rituais bizarros,
como dançar em círculos em torno da única coluna que ainda estava de pé na aldeia, acreditando que isso traria a boa sorte na procura por afeto. Porém, o que se passou foi uma disputa ao estilo de memes atuais do Twitter, onde todos tiravam fotos de suas ovelhas fazendo poses mirabolantes, tentando mostrar quem tinha o melhor animal. Mas tudo se tornava um verdadeiro teatro de absurdos. O clímax se deu quando, em meio às discussões passionais sobre quem realmente amava mais, a ovelha perdida apareceu, ensaiando uma volta triunfal no meio da bagunça. Mas, para a surpresa de todos, o que ela trazia era apenas um outro pedaço de pão ázimo. O drama se dissipou como o aroma de uma farofa mal feita, e a moral fake do dia ficou clara. Às vezes o amor é mesmo farinha do mesmo saco, e melhor um relacionamento estável do que uma vida de desilusões. Afinal, quem não bajula, não janta, e o pedaço de pão ainda era a chave do coração de alguém. Numa época em que a única rede social disponível era um bom e velho burburinho de boca a boca, sob a luz bruxuleante de um sol que pintava o céu, como se fosse um artista em crise, revelamos a comédia de erros que poucos ousam mencionar. A verdadeira busca da ovelha perdida. Isso ninguém conta nos livros de história, mas as mais furadas linhas do tempo podem muito bem ser escritas no meio do mato, entre uma celebração e outra. Neste conto, situamo-nos no histórico e muito cinematográfico século II, onde o domingo era do pão e do circo, com muitas folhas dançantes de uma árvore que deveria estar ali, mas que, por um jeitinho de Deus, decidiu ir embora. O cheiro adocicado do mel, misturado a um aroma forte de capim seco, se faz presente à medida que um pastor de galocha e chapéu esdrúxulo surge, mais perdido que o último biscoito da receita da avó. Ele se apressa, admirando o baile das folhas, como se fossem testemunhas do seu dia badalado. O pastor, meio filósofo, meio comediante, discute com um bode que, acredite se quiser, se chama Sócrates. O bode, com um olhar profundo e enigmático, interrompe incessantemente as reflexões com mugidos dignos de um debutante em evento chique. O pastor tenta ignorar. Afinal, é preciso dar conta do recado enquanto acredita que a fama de santo está perto, só talvez do caldeirão de feijão da mesa da sogra. Num cenário onde os rituais são rigorosamente seguidos, testemunhamos o Festival do Pão Quebrado, uma celebração que poderia muito bem ter sido anunciada no Instagram se a internet tivesse sido inventada. São pessoas de todas as idades, se esbaforindo no terreiro, tentando receber um pedaço de pão, mas ao mesmo tempo sendo empurradas por uma multidão que aparenta estar se reconciliando com o passado. Como lidar com a pressão social? O pastor, preocupado que a fama de seu culto passe de memes a escândalos, toma a frente e decide fazer uma oração coletiva, que nossos ventres sejam preenchidos e quem não for garfando, pelo menos esteja prestando atenção. Assim, faz o imprescindível, mas o efeito se transforma em um carnaval de risadas e confusão, misturando gente que enfia pão na boca e esquemas para fazer foto no feed. Tudo desanda de vez quando o bode, em um momento de iluminação, decide dar um coice mais certeiro que qualquer milagre, fazendo o pastor cair de joelhos em direção ao pão. O que deveria ser uma cena de busca e redenção transforma-se na disputa pelo último pedaço, que, ironicamente, estava escondido na missa do galo. Nessa celebração surreal, enquanto perdemos literalmente a noção, nos lembramos que a vida, assim como um picolé no deserto, tem suas camadas e delirantes surpresas. No clímax dessa comédia de erros, a ovelha perdida não é um ser alado, mas aquele vestido de gargalhadas e um pão velho que reza
pela boa digestão. E fica o questionamento: neste épico de meras ilusões, cadastrar-se no grupo da fé do pastor vale mais que um cartão de visita ou uma marca de calça jeans? Histórias assim mostram que as verdadeiras perdas são as conquistas que não imaginamos. E não se esqueça, quem divide o pão não conta a história. Agora, é claro, ao final desse dia, se você não pegou uma fatia do bolo, continue perdido, mas com uma alegoria na alma. Isso ninguém conta nos livros de história, mas o dia estava tão claro quanto a culpa de um sogro na hora do almoço em família. Era uma manhã de primavera, no antigo Vale das Ovelhas Perturbadas, onde os pastores usavam chapéus tão grandes que poderiam cobrir um carro popular. Aqui cada ovelha tinha sonhos e, claro, cada sonho vinha com sua própria dose de angústia, muito parecida com a espera pela consulta no SUS. O sol brilhava mais do que as promessas de um político em época de eleição e, ao fundo, o barulho das ovelhas resmungando soava como uma cantoria desafinada, mas cheia de sentimentos profundos. Conheçam a ovelha Doralice, uma ovelha tão sonhadora que definia o jeitinho brasileiro na arte de buscar liberdade. Doralice tinha um desejo secreto: escapar do rebanho e viver aventuras como a novela das 6. Mas, com um pastor que parecia mais um síndico de condomínio em reunião, esse sonho era tão distante quanto um ônibus lotado numa sexta-feira à noite. Doralice olhava para a cerca, pensando em como seria a vida do lado de fora, onde não havia regras nem esse medo do ridículo que faz o povo brasileiro fingir costume. O que Doralice não sabia, enquanto seus peers a encorajavam a seguir o fluxo, era que a liberdade tinha seus custos. As ovelhas mais velhas falavam de rituais que envolvia agradecer a molécula, a deusa da grama verdejante, que exigia sacrifícios em forma de baldes de água fresca e uma dancinha ridícula em volta de um arbusto. E assim, a tensão crescia, porque nada irritava mais Doralice do que imitar a dança de seu vizinho, o bode Rodrigo, que descia a ladeira, sem nem se preocupar se estavam gravando conteúdo para o TikTok. No ápice desse conflito, Doralice decidiu que era hora de agir, com os chifres bem para cima e um plano que só não era doideira, porque não havia nada sobre o que ela estava pensando. Doralice rasgou a grade e, com um salto digníssimo de atleta olímpica, pulou para a liberdade. Mas a liberdade tinha um preço. Salo, do lado de fora, a grama estava tão seca que parecia o cabelo de quem não faz hidratação. Logo, Doralice percebeu que liberdade é só uma palavra até você ver a conta da luz, e ela teve que voltar envergonhada para o rebanho, onde todos a esperavam com olhares cúmplices. O pastor, que tinha se distraído contando as estrelas e ruminando um lanche, estava tão surpreso que quase espirrou o resto do seu tereré. E assim, a tensão se dissipou, e a ovelha perdida se tornou a piada do rebanho, lembrando a todos que, no fundo, quem não bajula o pastor não janta. A liberdade, como a pipoca sem manteiga, é uma ilusão, e algumas vezes é melhor estar no meio de amigos do que na seca da solidão. Isso ninguém conta nos livros de história, mas os ecos da antiguidade têm um jeitinho de sussurrar pela brisa, bem numa pequena aldeia esquecida, onde as ovelhas estavam mais bem informadas sobre a vida local do que os moradores. Imagine um cenário onde o cheiro de estrume se misturava com o aroma de pão fresco e o som do sino da igreja era mais ensurdecedor do que os gritos de uma torcida em dia de final de campeonato. É aqui que nossos heróis, ou melhor, anti-heróis, se reúnem armados não com espada, mas com o conhecimento da arte de não fazer nada, a típica fingir costume da nossa tradição. O pastor Alvoroço
Um homem que fazia amizade até com as pedras se apresenta como o protagonista. Sua voz estrondosa, capaz de fazer até as nuvens fugirem de medo, ecoava entre os rostos perplexos de sua congregação, sempre prontos para outras histórias que não levavam a lugar nenhum, mas ao menos eram mais baratas que o cinema da cidade. Mas não está sozinho. Ele é acompanhado pelo ajudante Melquíades, um sujeito que carrega sempre um pote de azeite, não para ungir, mas para garantir que seu cabelo não perca o brilho frontão, assunto de extrema importância em qualquer fervorosa reunião. O clima leve muda quando a ovelha rudemente perde o GPS em seu vagar. Imagine a cena: uma ovelha, perita em dar a volta por cima, decide experimentar a liberdade de escapar. Ovelhinhas enfileiradas, como clientes em uma fila de banco, gritam de ânsia e desespero, mas o pastor alvoroço, usando uma túnica mais chamativa que anúncio de circo, inicia o drama. Ele convoca uma audiência, tipo um reality show. De fim de tarde, todos os rostos ao redor estão ali pelo moralismo de um entretenimento que não leva a lugar nenhum. É nosso dever encontrar essa perdida. Ele brada com fervor que deixaria um coach motivacional envergonhado. Quem não busca, não acha, e se não achar, pelo menos se diverte, diz ele. O clima começa a esquentar na aldeia, quando os rituais tradicionais de busca se transformam em uma competição digna de redes sociais, com vídeos de como encontrar o que não se quer. Os moradores, equipados com vassouras, embalam a situação. Tem que ter arte no que se faz. E, se não der certo, a culpa é da ovelha mesmo. Bradam, sorriam. O conflito inicial entre os habitantes da aldeia revela a tensão entre coletivismo e individualismo, mas em um tom tão distante da seriedade que a vida real poderia exigir. Elas rogam, a ovelha não aparece e a interseção entre os conflitos sociais e o vazio existencial chega ao clímax, quando a única coisa que realmente desaparece é o estoque de bolinho da vovó, deixando o povo sem esperança, mas com um nível de frustração zero típica da pressa moderna. E então, na reviravolta que ninguém esperava, a ovelha aparece, mas para fazer algo subversivo, picar a grama. Isso mesmo, numa rebeldia digna de quem perdeu as amarras do rebanho. O pastor alvoroço finalmente a encontra e, ao invés de ficar bravo, dá-lhe uma bronca mais leve que a almofada da sogra. Sabia que você não tinha talento. É o que ele exalta. Ao concluir essa saga, que nem era tão épica assim, a moral é clara. Quem não se preocupa com o pasto não merece o lanche da hora do recreio. E ao final, ecoa pela aldeia aquela sabedoria popular. Melhor um pasto na mão do que uma ovelha fugida na cabeça. Assim, todos aprendem que a busca nem sempre é pelo que se perde, mas pelo que se encontra no caminho, podendo ser apenas uma boa risada ou um papo descontraído com a vizinhança. Isso ninguém conta nos livros de história, mas havia uma época em que pastores não eram apenas homens de Deus, mas sim verdadeiros cuidores de almas solitárias que buscavam amor, muitas vezes nas pastagens mais improváveis. Entre colinas verdes e pastos secos, nos deparamos com o pastor Pedro, que se declarava amante da natureza, mas bem que poderia ter sido o primeiro influencer do Instagram, cercado de ovelhas e de seguidores na solidão da sua missão. Imagine um bando de ovelhas uniformizadas, brancas como o fundo de uma tela de celular, balindo com qualquer hashtag que pegasse no momento. O aroma do capim fresco misturava-se ao cheiro agridoce de promessas quebradas e solidão, enquanto o pastor se perdia em pensamentos sobre a ovelha perdida que mais parecia uma ex-namorada do que um animal de estimação. Naquela manhã ensolarada, repleta de risos e gritos de jovens pastores correndo atrás de seus sonhos,
Pedro se via em uma batalha interna, a luta pela paz do coração e a pressão social de ser visto como o pastor que resgata tudo, até mesmo a autoestima dos fiéis. Mas o que aconteceu com ele quando a ovelha mais charmosa sumiu? O clamor do pastor ecoava pelas montanhas como uma música de sertanejo, em balada universitária, mas no fundo, o que ele realmente queria era encontrar a ovelha não só por ser a mais bela da manada, mas porque todo mundo começou a falar sobre ela nas redes sociais como o feriado de julho da pastagem. E assim vai a narrativa de Pedro, um homem que prega o amor e a busca pela ovelha como se fosse um tropeiro à procura de um amuleto de sorte. O pastor tenta apaziguar seus seguidores, a pressão social já estava às alturas, e entre uma oração e outra, ele se encontra em um plot twist digno de novela das 8. Afinal, ele descobre que a ovelha perdida estava escondida sob um arbusto do outro lado do rio, bem tranquila, fazendo turismo em lugares que não eram recomendados por guias espirituais. Que ironia, não? Ele, o pastor, colocando a ovelha na posição de celebridade, enquanto ele ficava com a solidão do seu amor não correspondido. Mas, como toda boa história, a vida na roça tinha um jeito de fazer tudo voltar ao normal. Assim, mesmo após uma busca frenética, o pastor percebe que amar também é aprender a deixar ir, algo que só uma ovelha perdida poderia ensinar. E com isso, ele volta para casa derrotado, mas aliviado, pensando que a verdadeira busca não era pela ovelha, mas por um lugar onde ele pudesse ser autêntico, sem as máscaras da aparência esperada. Melhor uma ovelha com liberdade do que um coração aprisionado. Isso ninguém conta nos livros de história, mas quem diria que a vida de um pastor se resumiria a descobrir a ovelha perdida, enquanto as outras se perguntavam se ele realmente era o pastor que a comunidade esperava. No espectro da antiguidade, em um deserto mais seco que piada de tio, surge a aldeia de Betânia, onde as manhãs cheiravam a excremento de cabra e as noites a esperança de não ter que ouvir os reclames do gentinho numa sinfonia de cantos caninos e risos sufocados. No centro, Pastor Joel, um homem tão formal que poderia competir com a realeza em rigidez, vestia sua túnica como se tivesse acabado de sair de um desfile de moda bíblica, é claro, com sandálias de couro surradas por constantes decepções. Sua missão, encontrar uma ovelha que decidiu que a grama do vizinho realmente era mais verde, lê do engano e dar uma volta pelo deserto. O curioso, porém, é que esta ovelha não era qualquer uma, mas a favorita da comunidade, aquela que fazia o melhor fio de lã na temporada. Não bastasse isso, a pressão social era tão intensa que o pastor começou a pensar que não encontrá-la seria o fim de sua trajetória de pastor ou, quem sabe, a chance de dar um jeitinho e mudar de carreira para vendedor de tapetes. Em meio a esta busca, Pastor Joel decidiu reunir a comunidade para uma audiência sobre a ovelha sumida. Como em qualquer reunião brasileira, a mesma rapidamente virou uma rádio peão entre amigos e desafetos, onde cada um tentava se mostrar mais respeitável que o outro, fazendo mesuras até para o mesmo sol que os iluminava. O evento mais parecia um concurso de quem fingiria costume melhor, para quem na plateia exportava sabedoria como se tirasse da cartola. Se você não ama o seu pastor, como espera que seu pastor ame você? Uma verdade que parecia mais um truque de mágica do que um conselho de vida. O clímax se aproximava quando um aldeão, que era um bom contador de histórias e não faz nem ideia de como lidar com o Twitter, decidiu que precisava intervir e, em um gesto grandioso, ergueu-se e fez uma prece em voz alta, referindo-se à ovelha como a que se perdeu por culpa da sociedade decadente. Quase arrancando aplausos,
como se estivesse na final do Big Brother. Mas tudo isso desembocou em um desfecho mais anticlimático que uma nota de rodapé de contrato. A ovelha passou a noite na taverna do tio da marmelada e retornou com um olhar mais de ressaca do que iluminado. E assim, o pastor ficou com a fama de salvador da pátria e a ovelha, agora com um jeitinho mais solene, se tornou símbolo de um amor que buscou e descaradamente também se perdeu pela carne seca que estava em promoção. Ao fim, todo mundo aprendeu que quem não faz uma caipirinha não festeja o aniversário da ovelha e que melhor um amor na mão do que duas promessas na cabeça. Desafios da manhã. A jornada do pastor e a ovelha na trilha da compaixão e coragem, isso ninguém conta nos livros de história, mas quem já teve que buscar um par de meias perdidas sabe o drama que é. Vamos voltar no tempo, em um dia ensolarado da antiga Palestina, onde o cheiro de colheita se misturava com o suor dos pastores que, assim como aquele jeitinho brasileiro, procuravam a solução mais rápida para um problema complicado. O pastor Alberto, sempre com seu manto imaculado e uma fância de quem nunca tomou banho, se preparava para mais uma jornada épica com sua ovelha mais rebelde, Clara, que tinha uma habilidade especial para desaparecer em momentos cruciais, provavelmente uma habilidade aprimorada em festas de casamento na roça. O cenário, uma ponta de deserto, cercada de pedras secas e mato, parecido com a grama que se esqueceu de regar, fazia um contraste irônico com a solenidade do momento. Um pastor em busca de sua ovelha, enquanto o sol brilhava no céu como um Instagram do mundo antigo. Alberto, munido de um bordão que mais parecia uma bengala de avó, iniciou sua jornada com uma determinação digna de reality show, entre sons de bodes, bleitando e ventos que sopravam como se quisessem dizer: não vá, Alberto, fica por aqui e faz algo mais interessante. A verdade é que em sua mente havia uma vozinha que dizia: esse negócio de pastoreio não é para você. Devia ter buscado um emprego na cidade. Ele andou por trilhas que pareciam ter sido criadas por comitê de reforma agrária, com buracos em cada passo. Era como navegar pelas burocracias do governo brasileiro, só que com mais lã. A cada esquina, ele se deparava com o eco da tradição, rituais de pastoreio que mais pareciam cabalas secretas, onde comentar as falhas alheias era mais importante do que encontrar a ovelha, com vizinhos que se destacavam pela capacidade de fazer fila para comentar a vida dos outros, sempre um lembrando ao pastor que, nos tempos antigos, era crucial mostrar a todos a sua competência. As vozes faziam eco na sua mente. Olha lá o pastor, perdendo o tempo em busca daquela ovelha escapista. A pressão social, mais sufocante que um domingo em família com todos sabendo do seu falhanço no último bingo, crescia a cada passo. A tensão chegou a um nível insuportável quando Alberto encontrou a Clara, não em um cenário de épico redentor, mas sim atrás de um arbusto, soterrada em folhas secas e rindo como se estivesse assistindo a uma comédia no cinema. Ali, no meio da trilha, o pastor tomou um fôlego e percebeu que a busca pela ovelha perdida não era nada mais que um desvio para evitar as obrigações de limpar a casa e ir ao mercado, em suma, uma metáfora sobre a vida. Às vezes, o que parece ser um desafio imenso é apenas uma desculpa para burlar a rotina. Claro que a revelação não foi bem recebida. Alberto levantou os olhos e gritou, não em desespero, mas como quem teve a epifania de que a vida pastoral é bem parecida com ser síndico de prédio. Todos esperam que você resolva tudo, mas, quando as contas chegam, é todo mundo fugindo. Assim, ele pegou Clara nos braços, como quem encerra um ciclo de tédio, e voltou para casa, seus pensamentos girando como roda de carroça na lama. No final, a moral dessa absurda jornada poderia ser resumida em um ditado distorcido,
Quem procura a ovelha, muitas vezes, só quer um motivo para escapar do serviço. Portanto, saiba, se a vida lhe der uma ovelha perdida, talvez seja a hora de cuidar do que realmente importa, não levar a vida tão a sério. Caminhos cruzados, revelações na areia e ecos de vidas que se encontraram e se separaram. Um título que parece prometer um ato de magia, mas que, na verdade, não passa de uma colcha de retalhos feita à mão, cada fragmento costurado com a linha da ironia. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a versão alternativa da Bíblia nos revela que a ovelha perdida de fato era muito melhor em fugas do que em virtudes. O cenário? Uma paisagem árida, onde o cheiro de areia abrasada e cabras em crise de identidade se misturam ao som de tambores, que mais parecem uma batucada de fim de feira. Em meio ao sol escaldante, encontramos Sêneca, o pastor, com sua túnica brilhante, tentando administrar um rebanho de ovelhas mais preocupadas em decidir se iam para o lado da sombra ou da luz. Seu modo de falar, carregado de exagero, faz parecer que ele é um verdadeiro coach espiritual, tentando convencer as ovelhas a se autoajudarem, sem saber que, na verdade, elas estão apenas tentando não serem comidas. Ao fundo, um mapa rabiscado sobre um papel de pão mostra onde cada ovelha se dispersou sob pretextos variados. Eu estou no Instagram, amor, e acha que eu quero ir para o lado do deserto. O conflito se instala quando uma ovelha resolve se rebelar, após uma discussão acalorada sobre a pressão social de ser a ovelha da vez. Entre os grunhidos, percebe-se claramente que a ovelha em questão estava muito mais preocupada com a ideia de ser uma influenciadora digital do que com a busca por redenção, levando Sêneca a questionar seus métodos pastorais. Rituais estranhos começam a surgir. As ovelhas passaram a se reunir para discutir sobre quem se esconde melhor enquanto antepõe seus interesses pessoais ao bem-estar do rebanho. Tudo isso poderia ser um episódio de um reality show da alta sociedade, e a pergunta que fica é: quem seria a próxima a fugir da realidade? O clímax chega quando, ao invés de encontrar a ovelha perdida, Sêneca tropeça em uma pedra, levando as ovelhas a acreditar que ele estava fazendo uma performance artística sobre a busca pela identidade. No meio de tanta confusão, o maior aprendiz ali era o pastor, que, sem querer, estava se tornando um verdadeiro ícone pop. É nesse momento que a sátira se desfaz em risadas e vemos que a comunidade, na verdade, encontrava-se mais unida do que nunca pelo amor ao absurdo. Ao olhar para trás, é só essa submetralhadora de pequenas picas que justifica a ausência dos quilos de história que carregamos nas costas. E para finalizar, fica a nossa moral fake. Quem não empurra a ovelha não consegue encontrar o caminho de casa. Um belo dia em Jerusalém, anos antes de Cristo, quando as ovelhas ainda não usavam iPhones e a conta de luz ainda não existia, descobrimos que, mesmo sob as estrelas, surgem dilemas maiores que as ovelhas perdidas. Isso ninguém conta nos livros de história, mas se perguntarmos, todos sabemos que ser pastor é muito mais complicado do que parece. O local cheirava a baba de cabra e a sensação de nostalgia de idas à roça, misturada com a poeira que atravessava as ruas de terra batida. Ouvia-se o som do canto de galos e a agitação de algumas ovelhas. Os pastores, com seus trajes longos e brancos, como a toalha da mesa da avó, se apresentavam como se fossem os diretores de uma peça de teatro de marionetes, gesticulando de maneira exagerada e se referindo a si mesmos como humildes servos. Mas observando bem, havia ali um filé mignon, escondido atrás das promessas de cuidado. O nosso protagonista, pastor Elias, tinha a habilidade de falar com suas ovelhas, ou melhor, persuadi-las com seu carisma
e seu truque de circense, que rivalizava com o do palhaço da praça. Ao seu lado, tinha um madeireiro local, que se proclamava o maior construtor de cercas da região, mais focado em vender os seus valores, ou cercas, do que em criar laços menores com suas ovelhas. As noites nesse cenário eram como o sopro de um saxofonista tocando fora de sintonia. Eram serenidades tão profundas com um toque insensato. E assim, toda noite, Elias se via à procura da sua ovelha perdida, uma distração que se parecia muito com a busca pela aceitação do próximo. Qualquer pastor razoável teria eliminado essa ovelha da lista. Quem precisa de uma ovelha rebelde? Mas afinal de contas, ele estava tão apegado que não apenas buscava a ovelha, mas acatava as opiniões do outro sobre ela, como se um conselho do WhatsApp tivesse mais peso do que sua própria intuição. O único detalhe foi quando, um belo dia, a ovelha perdida decidiu que era a hora de aparecer mais estilosa, vinda de um bar com o seu novo chapéu de cowboy e uma garrafa de vinho rabugenta. O reencontro foi digno de uma novela mexicana, com lágrimas de alegria, gritos exagerados e ovelhas imitando coro, num ensaio para a próxima missa. Mas o pastor, em uma reviravolta digna de um filme de aventura, percebeu que o verdadeiro tesouro daquele reencontro era usar a situação como uma desculpa para fazer um churrasco no pasto. E assim se vai a última ovelha perdida, e chega um banquete que nem o rei Salomão teria coragem de propor, disse ele. O que começou como uma grandiosa busca por empatia virou um pequeno evento, com mais carne que moral. E assim, fechamos a conta, sempre lembrando que na vida, como nas ovelhas, melhor um pedaço de carne na mão do que duas apolíticas na cabeça. Isso ninguém conta nos livros de história, mas há milênios, no vilarejo de Pastoral do Amor, um pastor, vamos chamá-lo de Pastor Jerônimo, um nome que combina com sua habilidade de fazer discursos longos, mas pouco práticos, acordava todos os dias decidido a buscar sua ovelha perdida, uma ovelha que, sem querer, se tornou símbolo de um amor que busca sempre, mas nunca encontra. E assim, com os primeiros raios de sol que pareciam perguntar por que ele não tinha dormido mais cedo, o cheiro de capim fresco misturado a um toque de barro deixava o ar com uma sensação de expectativa, como aquelas filas muito longas em banco, onde você sabe que vai demorar, mas ainda assim espera que algo ótimo aconteça. O pastor, trajando uma túnica branquíssima, que mais parecia um lençol encomendado do céu e que sua sogra insistia em comparar com a toalha da mesa, caminhava por entre os pastos e já se preparava para a sua performance matinal. Ao fundo, o som de sinos de ovelhas alegrava o ambiente como numa verdadeira balada country, só que a canção principal era sobre a busca incessante por uma única ovelha. O conflito logo se armava quando, em sua incessante busca, o pastor agora tinha que lidar com um dilema. A ovelha preferida dele, Lúcia, não só sumiu, como foi vista com o rebanho dos vizinhos, que tinham uma técnica secreta de atrair ovelhas que envolviam pomar de maçãs muito bem cuidados e um pouco de música suave. Enquanto o pastor Jerônimo fazia buscas no meio do mato, as ovelhas faziam reuniões clandestinas para discutir seu futuro, porque, claro, ovelhas não têm apenas um plano de pastagem, elas querem revolucionar sua própria mobilidade. Passava os dias tentando convencer suas fiéis de que o amor verdadeiro espera, mesmo quando as músicas delas tinham refrões que diziam exatamente o oposto. Na cabeça do pastor, era como lidar com uma reunião de condomínio onde todo mundo fala e ninguém ouve. Mestre, faça um favor. Escolha a corrupção ou a proposta sincera. Enquanto isso, os vizinhos riam e brindavam com sucos de maçã, como se fosse uma festa sem qualquer remorso. O clímax da história
viria quando Jerônimo decidiu fazer uma grande festa em homenagem às suas ovelhas, para mostrar que, mesmo sem Lúcia, a vida continuava, ou assim ele esperava. O evento, super planejado, incluía até um desfile de ovelhas, vestindo roupas de gala. Mas, claro, ele esqueceu de verificar se as ovelhas realmente queriam participar, já que elas estavam muito ocupadas com a Ovelha Fest da vizinhança. E lá estava ele, que não estava no controle, e ainda se divertindo na frente do seu público, que não aparecerá, como um político que faz campanha em um domingo de eleição. Finalmente, ele terminou a festa com um bolo que, de tão maçudo e sem açúcar, parecia mais uma pedra que um manjar. Ao dar a última garfada, teve uma epifania. A vida é muito pior do que um pedaço de bolo sem gosto. O pastor resolveu, então, que a vida das ovelhas não deveria ser tão dramática como ele ou a sogra pensavam, e que talvez, apenas talvez, o amor não precisa ser uma luta constante e, quem sabe, a vida de Lúcia em um pomar com música suave poderia ser melhor. Por isso ele decidiu se retirar e aceitar que algumas ovelhas querem pastar em outros campos. Assim, quando todos achavam que acabaria com uma lição sobre amor não correspondido, se tornou uma sábia compreensão que somente o amor envolve também o desapego, como se dissesse: quem ama de verdade não segura, mas abre mão, correndo o risco de nunca mais ver o que se ama. E a moral: melhor uma ovelha depenada no pomar dos outros do que um pastor perdido atrás de uma ovelha que não quer voltar. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, ralado no lumbago e com um chapéu de feltro que tinha mais histórias que o próprio pastor, o nosso herói se aventura na vasta planície do Oriente Médio por volta do ano 30 d.C., mais especificamente em um dia ensolarado que exalava o aroma de ovelha assada e promessas não cumpridas. Na visão do público, era apenas um pastor, mas, na verdade, era um verdadeiro guru da comunicação social, armado com um cajado que havia sido passado de geração em geração. Ele não só guiava rebanhos, como também jogava sua habilidade de mediação para acalmar as tensões do dia a dia, algo que qualquer síndico de apartamento deveria admirar. A primeira cena nos apresenta um rebanho amorfo de ovelhas em um prado, com o pastor em pé e fazendo gestos dramáticos que fariam qualquer influencer do Instagram parecer um iniciante. Estava tudo lindo, até que, de repente, uma ovelha atrevida decidiu que a grama ao lado da cerca era melhor que o pasto de qualidade duvidosa que a rodeava. E assim, a ovelha perdida inicia seu desfile em direção ao desconhecido. O pastor, percebendo a ausência da sua estrela do show, mergulha em uma montanha de complexas emoções que só um romântico sem prática pode sentir. Eles seguem as pegadas da ovelha como se buscasse o grande amor de sua vida, um sinal de que o amor sempre se esconde onde menos se espera. Chegamos a um momento onde nossos protagonistas, o pastor e a ovelha, se encontram em um lugar que cheira a lavanda e desespero. O pastor, em busca de paz, encontra-se cara a cara com os objetivos da ovelha. Um cesto de sevilhana, que poderia muito bem ter sido deixado na prateleira do supermercado mais próximo. A péssima escolha do supermercado, porque as ovelhas têm um gosto requintado. A cena se torna um espetáculo de rituais que envolvem a entrega de samambaias e a colheita de riso nervoso entre as ovelhas, em uma sardônica celebração do absurdismo em que vivemos. Uma autêntica conferência de paz, sob a sombra do cacto, onde cada ovelha finge ser a terapeuta da outra, mergulhando em desabafos sobre suas experiências com alfaces estragadas e ventos do deserto. Nesse clímax, quando o pastor finalmente pensa que vai trazer sua ovelha amada de volta para casa, vem a virada inesperada.
a ovelha desata a fugir não por pressão social, mas por um novo desejo, qual seja encontrar a solução para um dilema que intriga toda a sociedade: como escapar do rebanho normativo. É como se uma escola de samba estivesse se infiltrando na pacata vida das ovelhas e a convidasse a participar da maior festa na colina. O pastor, perplexo como um síndico, tentando impedir uma churrascada no hall, se vê às voltas com o seguinte dilema: será que a ovelha já não tinha encontrado sua paz e amor em cada pasto que visitou? Neste momento é possível introduzir um paralelo histórico, onde muitos ficaram para trás em busca de aceitação em suas jornadas, enquanto que apenas alguns tinham a coragem de ser ovelhas negras. Quando tudo considera que acabar e o pastor vai embora com sua solidão e saudade, a moral fake revela que quem não se entrega ao amor pode muito bem se perder em todo esse pasto de oportunidades e promessas não cumpridas. Portanto, como diz o dito popular do mundo do campo, melhor uma ovelha solta que um rebanho preso. Ao longo desta tocante jornada, testemunhamos a busca incansável do pastor pelas montanhas e vales, passando por trechos desolados e de beleza sublime, sempre acompanhado por uma comovente melodia que fala ao coração das almas perdidas. Desde o momento em que a ovelha se afastou do rebanho, aflita e receosa, até o instante de reencontro, onde a alegria e o alívio transformam lágrimas em sorrisos, cada cena reflete uma janela de amor eterno e aceitação incondicional. Através das provações e desafios, aprendemos que a fragilidade humana não é um fardo, mas sim um chamado à compaixão divina, que nos impele a olhar além das imperfeições e a acolher as cicatrizes que carregamos. Ao final, quando o pastor e sua ovelha se reúnem sob a luz suave da lua prateada, somos lembrados de que todos nós somos, em algum momento, essa ovelha perdida, aguardando o calor de um abraço que cura, que restaura, que cada um de nós possa levar em seus corações a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre um amor que busca, um amor que encontra e que sempre nos chama de volta ao lar, onde a paz e a graça nos aguardam em um eterno reencontro com o ser que verdadeiramente somos.